Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live de hoje, que o tema foi escolhido na enquete dos stories e será que estou indo bem no meu processo de emagrecimento? Então hoje vamos tratar dessa temática e vou esperar aqui um pouquinho para o pessoal entrar. Já vai mandando, galera, o aviãozinho aqui para o pessoal entrar na nossa live. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, entrando na live. Aproveita e já manda para alguém que você acha que vai se beneficiar do tema de hoje. É sobre como avaliar se a pessoa está indo bem ou não no processo de emagrecimento. Algo muito importante, né, da gente conversar, porque às vezes as pessoas elas se pesam e vê que o peso está ali estagnado, ela acha que está fazendo tudo certinho, a alimentação, está treinando, está cuidando melhor de sua saúde em termos de cotidiano, mas o peso na balança continua o mesmo. E isso acaba a pessoa, às vezes, por não entender o que isso pode significar ou não, que, que ela não está fazendo direito, que não está valendo a pena. E outra situação ainda é quando essa pessoa ela sobe na balança e o peso dá até maior. Tá com peso acima do que ela esperava, né, do peso inicial, e que bate aí o desespero por achar que tá engordando, que tá ganhando peso. E fica esse questionamento se está fazendo o correto mesmo ou não. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar o que é o emagrecimento e o que é a perda de peso. A perda de peso simplesmente é a perda de uma massa corporal que não precisa ser necessariamente de gordura. E quando a pessoa sobe na balança e vai estar ali com um peso a menos. Então, perder peso é simplesmente baixar o valor que aparece do peso em si na balança. Isso pode dizer que ela está perdendo gordura, pode ser, mas possa ser que ela está desidratada ou que ela está perdendo massa muscular, ela está perdendo algumas outras líquidos corpóreos ou que ela desinchou e que isso não significa dizer que ela está perdendo gordura, que já é a diferença mais significativa em relação ao que é o emagrecimento. O emagrecimento, de fato, é quando a pessoa ela está diminuindo o seu teor de gordura corporal. Então, existe essa diferença. Quando a pessoa vai analisar o que é mais importante naquele momento, é emagrecer ou perder peso? Porque perder peso em si é até muito fácil, mas a custa de quê? Da sua massa muscular, porque a massa muscular, para ser formada, é muito mais trabalhosa, gente. Então, aí já vem a questão de uma problemática que é em relação a essas dietas de moda, essas dietas muito restritivas, com baixo teor de carboidrato, feitas de forma sem ser ali consciente, com um cálculo, com um acompanhamento, em que a pessoa se submete a uma restrição muito severa, ela vai conseguir perder peso, vai, mas a custa de quê? Ela vai estar perdendo líquidos corporais e massa muscular, porque na falta de energia, esse corpo vai precisar captar energia de algum lugar para poder suprir as suas demandas, até mesmo existenciais. Então, a pessoa está ali com a restrição muito severa de calorias e
O coração dela precisa de energia para bater, o pulmão dela precisa de energia para puxar o ar e expelir o ar. O intestino dela precisa de energia para poder fazer a absorção de nutrientes. O cérebro precisa de energia para poder funcionar e a matéria-prima primordial dele é a glicose. Então a pessoa chega, faz uma dieta muito restrita, não dá o suporte energético mínimo para o funcionamento do seu corpo e acaba que o corpo entende que está passando por um processo de sobrevivência, então ele vai ter que catar energia de algum lugar. E da onde é mais fácil o corpo obter essa energia? Do tecido adiposo, da gordura ou da massa muscular, do músculo, que tem ali um teor de glicogênio, que é uma forma de armazenamento aí da glicose. Vai ser do músculo. Então, vai começar a catabolizar esse músculo. Então, de vez da pessoa estar se beneficiando de um emagrecimento, que ela esteja mantendo o músculo e perdendo gordura, ela vai estar queimando o músculo, que depois, para recuperar, treinando e se alimentando direitinho, dando esse suporte calórico e nutricional, vai ser muito mais trabalhoso. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é isso. Emagrecer é diferente de perder peso. Quando você está num processo, é muito mais vantajoso você focar em emagrecimento, em baixar o seu teor de gordura corporal, em melhorar a sua composição corporal. E o que seria a composição corporal? A composição corporal é uma divisão de como o nosso corpo está sendo formado em termos de percentual. Então, vamos lá. Tem as recomendações, né, de teor de gordura, que seria considerado ruim, muito ruim, boa, excelente, que os estudos foram feitos classificando esse teor de gordura em pessoas sendo de mulheres, tem uma tabela só para mulheres e tem outra tabela só para homens. Dentro dessas tabelas, esses valores eles são classificados de acordo com a faixa etária. Quanto mais velha a pessoa é, mais esse teor de gordura acaba sendo um pouco maior. Também há uma diferença entre o teor da mesma faixa etária de idade entre homens e mulheres. O teor de gordura de homem, a recomendação é um pouco menor. Eu vou dar aqui um exemplo. Mulheres entre a faixa etária de 30 a 39 anos, as mulheres, o teor de gordura que seria considerado bom é de 21 a 29%. Então, o mínimo para ser considerado bom pela recomendação seria 21% e o máximo seria 29%. Já para os homens, esse teor fica em o mínimo 15% e o máximo de teor de gordura seria 21%. Então, o máximo do homem nessa faixa etária ao mínimo da mulher. E também há uma diferença em relação a se essa pessoa é praticante de atividade física ou se essa pessoa é atleta. Então, existem recomendações mais específicas para esses grupos, porque o desempenho do esporte está também muito relacionado com o teor de gordura que elas vão ter no corpo, até mesmo por questão de performance. Então, são tabelas diferentes de recomendação. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tenho explicando? Tem alguma dúvida até aqui? Tá, agora vamos falar mais diretamente do como saber se está indo bem ou não, se realmente está havendo ali um emagrecimento dentro do que seria planejado pela pessoa, pelo profissional. Nós, dentro da nutrição, da parte de avaliação de composição corporal, temos algumas ferramentas que auxiliam a isso. Existe de forma mais acessível
duas ferramentas, que seria a bioimpedância e a avaliação antropométrica. A avaliação da composição corporal, que vai dar esse teor de quanto a pessoa tem de densidade óssea, de massa livre de gordura, de massa muscular e de massa livre são essas 4 medições principais. Tem alguns tipos de métodos que dão mais especificado cada coisa, porque, digamos, a massa livre de gordura não quer dizer que é só de músculo, é só o que não tem a parte de gordura, aí vai junto a parte da massa magra, aí vem tipo músculo, os órgãos, os líquidos corporais. Então, quando junta nessa subdivisão do que seria a massa livre de gordura, engloba muita coisa. E tem a avaliação que gera também o dado em relação só à massa muscular. Então, da mesma forma que nós temos tabela de recomendação para gordura, nós também temos recomendações para o teor de massa muscular. Dentro, então, dessas ferramentas que são utilizadas para fazer essa avaliação da composição corporal, a mais comum são 2, que é a bioimpedância. A bioimpedância tem 2 aparelhos que são bem utilizados, acho que a maioria de vocês já viram, que é a balança, que ela tem a tetrapolar e a bipolar. Há aquelas balanças que tem placas de eletrodos em sua base. Muitas pessoas têm até de forma caseira em suas casas, né, de fazer esse tipo de avaliação. Se não fizer também o pré-momento de subir na balança ali, dá um erro muito grande. E em relação a que mais se aproxima do que realmente é ali o peso, ao teor de composição corporal da pessoa, vai, digamos, da bipolar, né, que é a que só tem os eletrodos num pé, porque o que acontece? Essa corrente elétrica vai sair de uma placa, vai passar até a metade do corpo da pessoa e descer. E quando essa corrente elétrica, que não dá choque, ela percorre, faz esse percurso e volta, no caminho que ela foi encontrando a gordura, ela vai diminuir essa velocidade, porque vai encontrar uma resistência em relação à passagem. Então, de acordo com essa velocidade, essa resistência que essa corrente tem em relação a passar e voltar, a balança vai fazer cálculos em cima disso, que vai aí estimar, então ela vai dar um valor aproximado do que seria essa composição corporal da pessoa em relação ao método ouro, das avaliações que são feitas de forma científica mesmo. Já a quadripolar, né, é a que vocês seguram, que tem aqueles fiozinhos que se segura, então ela é mais completa do que a outra, porque a parte que a pessoa segura na mão também tem placas de eletrodos que vai fazer com que a corrente elétrica, além de passar na parte inferior do corpo, vai passar pela parte superior. Então, vai dar uma composição mais fidedigna, porque se vocês perceberem, tem pessoas que elas apresentam mais gordura abdominal. Tem outras pessoas que elas apresentam mais gordura no quadril. Então, vai ter essa diferença em relação à avaliação por esses 2 tipos de balança. E dentro desse tipo de balança, né, da quadripolar, que é a que segura, existem vários modelos. Então, tem modelos de balança desse tipo que é de R$600. Tem outros modelos que chegam a R$30.000, até mais caro do que isso. Aí vai dizer, é a mesma coisa uma de 600 e uma de 30.000? Não, não é. As mais caras, obviamente, elas são mais aprimoradas nesse tipo de avaliação. Então, a corrente elétrica, ela passa de uma forma mais eficiente em relação à transmissão, porque se a pessoa, digamos, como eu estava até dizendo, não, deixa eu terminar de falar isso primeiro. Digamos, essa balança ela é mais fidedigna em relação ao que vai estar apresentando de valores. Tanto que esse exame não é tão assim barato. Essas que são mais complexas, que elas até tem a parte assim lateral de segurar, são exames que giram em torno de R$80.
Tem plano de saúde que, inclusive, que cobra esse tipo de avaliação. E já essas mais em contas que também dão um resultado estimado, próximo do que seria o método ouro, elas são mais acessíveis, então se torna mais comum fazer esse tipo de avaliação e que, dependendo de onde for, né, fazer, o profissional, o nutricionista nem cobra o valor à parte por estar fazendo essa avaliação. Mas tem uma que eu gosto bastante, que é da Tanita. Eu não uso esse tipo de avaliação dentro do consultório. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas tem essa outra balança também, que ela custa em torno de, eu acho que uns 5 mil reais, que é uma balança também muito boa. Que aí eu já vi profissionais cobrando a parte para fazer, até porque é um investimento muito caro, né? Você comprar um equipamento de 5 mil reais para fazer avaliação antropométrica, fazer avaliação de composição corporal. Dentro do consultório, eu gosto de utilizar a avaliação antropométrica em si, que é aquela que usa o adipômetro, que dá aquelas, segura aqui assim, né? Pega no tecido adiposo, que dá a distância entre uma parte do tecido e do outro aqui. E que a gente consegue estimar aí várias medidas do corpo, né? Joga em fórmulas que a gente consegue dentro do software de cálculos botar que se aproxima mais de quem está na nossa frente, o que é diferente de quem usa a balança, porque nesse software a gente consegue ver, digamos, fórmulas que sejam direcionadas para a faixa etária, para que país a pessoa para o tipo de nível de atividade que essa pessoa faz, porque uma pessoa, digamos, que é universitária, tem um ritmo, tem um estilo de vida diferente, digamos, de uma pessoa idosa. Então, dentro desse software, a gente consegue fazer uma escolha mais direcionada da fórmula. E essas fórmulas também, elas foram feitas por cientistas de regiões, digamos, do Brasil. E já essas balanças de bioimpedância, elas foram feitas, digamos, estimando com a população dos Estados Unidos, que tem um corpo diferente do nosso. Tem outras que foram feitas na China. O perfil do chinês é totalmente diferente do brasileiro. Então, a gente usa balanças chinesas com fórmulas feitas para a população chinesa em corpos brasileiros. Então, isso dá, sim, uma diferença em relação aos valores. Aí, vocês perguntam, mas isso é ruim? Então, não, exatamente não. Se todas as vezes que você for fazer essa avaliação da sua composição corporal, você fazer na mesma balança. Porque o que vai acontecer? O erro vai virar um padrão. Então, você tem como comparar o que deu da primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta. Agora, se essa pessoa fica mudando, pulando de uma balança para outra, de um método para outro, então, o erro de cada tipo de avaliação vai ser muito discrepante. Então, se uma tinha um erro percentual de 10% em relação ao método ouro e a outra tinha um erro de 20%, quando a pessoa for fazer essa avaliação e for comparar, tendo usado ferramentas diferentes, é óbvio que vai dar resultados bem, sim, discrepantes, né? O erro vai estar sendo de formas diferentes. Então, a melhor forma de você fazer esse tipo de comparação, de avaliação, é você sempre fazer o mesmo padrão. Então, você vai fazer com a bioimpedância da mais simples, sempre faça com essa balança, sempre, sempre, sempre. Aí a autoatenção que precisa ter o preparatório para se fazer essa avaliação, porque a pessoa não pode ter bebido no dia 24 horas antes, nem ter feito exercício físico. Ela tem que estar com um nível de hidratação normal, nem estar bebendo água de mais, nem água de menos. Ela tem, preferencialmente, que não esteja em período menstrual, porque causa mais inchaço, retenção de líquido. Isso vai dar uma diferença também na avaliação. Evitar se a pessoa né, estiver gestante, se usar marca-passo também, porque tem passagem de corrente elétrica, então isso pode dar problema. Deixa eu ver o que mais. Isso em relação à bioimpedância, né? Evitar o consumo de alimentos como café, chocolate,
de medicações e suplementos que possam causar retenção de líquido também, porque como eu falei, como a corrente elétrica vai estar passando pelo corpo e o líquido em si, ele ajuda essa passagem e a gordura atrapalha. Então, se você está fazendo uso de mecanismos que ajudam a reter mais líquido, então a passagem dessa corrente elétrica vai ser maior, o que vai dar uma composição diferente do que seria mais aproximado da realidade. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Agora eu vou falar um pouco mais da avaliação que eu gosto de utilizar, que é a avaliação antropométrica, que eu prefiro muito mais essa, até porque dá muito mais dados do que a bioimpedância, que ela só dá composição corporal. Dentro da avaliação antropométrica, eu fiz o curso da ESEC, que é um Instituto Internacional de Avaliação de Composição Corporal, que dá mais precisão e exatidão em valores da avaliação do corpo. Então, a gente dentro do consultório nós dentro do consultório fazemos, a concordância nominal, fazemos a avaliação, fazendo a aferição de circunferências e dobras, e a partir desses dados, e diâmetro também, porque a gente faz a mensuração da densidade óssea corporal, a partir da densidade do diâmetro ósseo. Então, das medidas de circunferência corporal, eu faço circunferência de pescoço, de tórax, cintura, abdômen, quadril, coxa média, panturrilha, circunferência de braço, antebraço. Lembrando que eu estou falando todas as medidas que eu faço, mas dependendo do paciente, vão ter as medidas que serão selecionadas para estar fazendo essa avaliação. Então, a pessoa não chega e faz todas elas, não faz. É de acordo com a pessoa. Se for uma pessoa que tem a necessidade de fazer a dobra tal, x, y, z, vai ser feita essas dobras. Vai ser feita com essas circunferências. Então, isso é muito individual, isso é muito personalizado dentro do atendimento. Já de dobras, como eu tinha dito, que é pela essa distância, né, de um tecido adiposo ao outro, eu faço de bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa, panturrilha, subescapular eu já falei já, é isso aí, que são as que eu faço. Tem outras medidas também, tem de peitoral, tem de outras regiões, só que eu não faço porque dentro das fórmulas que eu utilizo, elas não são utilizadas. Mas a pergunta agora é, gente, vocês estão aí comigo? Tá. A pergunta agora é, né? Como fazer essa autoaferição, essa autoavaliação, se eu estou indo bem ou não dentro do processo de emagrecimento? Tem duas formas que eu acho excelentes de fazer esse tipo de avaliação, que é quando a pessoa percebe que as suas roupas estão mais folgadas, que calça que antes não estava cabendo, agora ela já consegue vestir, roupa que estava muito apertada, fazendo aquelas dobrinhas na barriga, agora já veste de uma forma mais folgada, ela começa a sentir que realmente o corpo está ficando mais leve. Isso é uma ótima percepção do que está acontecendo no seu corpo, se o que você está fazendo está dando um resultado positivo ou não em relação a emagrecimento. Outra forma que eu também acho muito bom das pessoas terem essa noção de que está evoluindo dentro do processo é foto. A pessoa faz a foto dela, pode ser em casa, pede para alguém ou bota no temporizador, faz a foto de frente, de lado e de costa. E depois de um mês, repete de novo e compara. Vê ali na foto se está mudando o formato em si do seu corpo, se está afinando mais, se ganhou um pouquinho de
massa muscular ali na perna, nos braços. Então dá para fazer essa avaliação, essa autoavaliação a partir de comparativo da pessoa com ela mesma, a partir tanto de foto como do uso das próprias roupas. Então, se a roupa tá folgando, tá evoluindo. Não é porque a roupa tá ficando foló, às vezes é porque a roupa tá muito gasta, né? Mas se você vestir uma roupa, tá, tá mais folgadinha. Aí vai vestir outra roupa, opa, mais outra roupa folgadinha. Então, isso é um ótimo, excelente comparativo para a pessoa ter essa noção de que está realmente ali evoluindo dentro do processo. Em relação também ao peso, é importante destacar algumas observações, porque o peso da pessoa que é visto em balança, ele varia muito por vários fatores. Pode acontecer que essa pessoa esteja com retenção de líquido, ou que ela comeu um pouco mais de carboidrato e está tendo ali maior retenção. Possa ser que ela está com a disfuncionalidade intestinal, então ela está sem ir ao banheiro, está acumulando. Então, é importante ter essa noção de que até mesmo durante o dia o peso varia muito e quando a pessoa comete alguns tipos de excessos, de comer mais embutidos, refrigerante, comida ultraprocessada, aquelas industrializadas, com excesso de sódio, né, de sal, de químicos edulcorantes, que vai ter essa maior retenção de líquidos no corpo, vai dar essa diferença na balança. Porque às vezes as pessoas ficam meio que desesperadas quando chega o final de semana, exageram muito, chega na segunda, se pesa e tá lá, 2 quilos a mais. Às vezes é porque a pessoa tá engordando, pode ser, mas às vezes é só tipo retenção, porque ela cometeu esse excesso de substâncias que retém esse líquido. Então não é algo que a pessoa precisa se desesperar, ai meu Deus, eu tô engordando, e agora vai ficar de jejum. Não, não precisa disso. Se você cometeu excesso um dia na semana, chegar na segunda, volta a sua rotina saudável naturalmente. Se você não tinha uma rotina saudável, é interessante começar a ter, né? Ter mais essa atenção de estar consumindo mais alimentos que contenham fibras, a fruta, mamão, melão, com cereais também que tem aí fibra, né? Linhaça, chia, aveia, que são ótimos porque ele vai ajudar aí na questão da não retenção de líquidos e evitar esses outros mais industrializados, né? Para não estar tendo esse acúmulo no corpo, que até gera um certo desconforto e dependendo da pessoa, ela vai se sentir não tão de bom humor. É importante também frisar que durante as alterações hormonais que o corpo passa, se for um momento de estresse, se for a menopausa, um período pré-menstrual, o corpo retém mais líquido. Então, se está retendo mais líquido, se a pessoa for se pesar, vai dar um peso aumentado. Significa dizer que ela engordou? Não. Significa dizer que ela está retendo líquido. Aí é o que eu já falei, a pessoa tem que evitar aqueles alimentos que não vão fazer essa limpeza do organismo e também ter atenção ao quê? A beber água. A pessoa tem que beber água direitinho, porque a água vai ajudar aos seus rins a poder eliminar essas toxinas. Então, você vai ajudar seus rins a trabalharem bem, a eliminar, a jogar esse excesso de líquidos para fora do seu corpício. E uma coisa também que eu era para ter falado no começo, acabei não falando, em relação à pessoa que treina, faz a dieta para emagrecer, sobe na balança e vê que o peso aumentou. Isso é algo para a pessoa se desesperar, ficar preocupada que está engordando? Não. Se a pessoa está treinando certinho, está fazendo a alimentação e está ganhando peso, apesar de querer estar emagrecendo, é um sinal de que ela está ganhando massa muscular.
Então, é um emagrecimento que pode também estar acontecendo junto com o aumento de peso. Então, quando faz a avaliação da composição corporal, ela está baixando o teor de gordura dela e está aumentando o de músculo, de massa muscular. Então, isso é algo muito positivo. Então, se apegar muito a valor de balança não é algo bacana por conta disso, porque muito mais vale a sua composição corporal do que o peso em si. Então, vamos ficar menos preocupados em relação ao peso que está ali, né, na balança e ver mais essas outras formas de avaliação se está indo bem ou se não está indo e fazendo os ajustes conforme for dando de teor de gordura, de massa muscular. Deixa eu ver se eu... outra coisa também que eu acho bacana frisar aqui é em relação ao ganho que vem além do emagrecimento. Que às vezes a pessoa foi lá, subiu na balança, fez a avaliação da composição corporal e viu que não ganhou, não teve um resultado esperado de composição corporal, beleza. A pessoa vai ficar triste por conta disso? Não precisa, porque se você vai avaliar sinais e sintomas, essa pessoa teve uma melhora de qualidade de vida, porque tá dormindo melhor, teve melhora de humor, ela agora tá com a pele muito mais bonita, sedosa, sem tantos cravos e espinhas, porque cravos e espinhas e furúnculo é sinal de uma pessoa que está com o corpo intoxicado, está acumulando toxinas que nem o fígado está conseguindo fazer um trabalho aí de eliminação. Os rins também não estão fazendo esse trabalho de fazer essa eliminação, está sendo acumulado tanto no tecido gordo da pessoa e está tentando o corpo pôr para fora de alguma forma. Então, o corpo, como é muito inteligente e debaixo da nossa pelezinha linda tem gordura também, né? Ele vai chegar e vai tentar colocar para fora dessa forma, através do nosso suor, que vai ali com algumas toxinas. Então, se a pessoa tá com suor, com mau cheiro, suando muito, é um sinal que possa estar com intoxicação. E tá com a pele com muita espinha, tendo furúnculo também. Então, quando a pessoa já faz aí essa melhora, essa evolução em relação à sua saúde, começa a ver que, poxa, véio, tinha tanta espinha, agora não tenho mais, vai ficar se prendendo só a valor de balança, de composição, não. Por quê? O corpo, ele quando tá nesse processo de emagrecimento, ele vai criando mecanismos para poupar energia, porque acha que a pessoa está passando privação, está passando necessidade. Então, o nosso corpo, como é muito inteligente, ele fala: opa, tenho que poupar, porque essa minha dodinha aqui tá passando necessidade e vai que falta e a gente morre. Então, ele vai fazer o quê? Vai poupar. E nisso que ele vai poupando, mesmo você fazendo uma atividade física, a tendência é que esse seu peso ele se mantenha. É por isso que dentro de estratégias nutricionais, a gente vai fazendo modificações para que dê novos up no seu corpo, que seu corpo passe por um despertar. Opa, ó, não tô em privação não, eu tava fazendo desse jeito, agora já não tô mais. Então, esse despertar do corpo para continuar no processo de emagrecimento. Isso a gente faz de maneira muito estratégica dentro do consultório. Então, não tente fazer isso de forma aleatória. Quando entrar nesse efeito platô, né, que é o efeito que a pessoa está fazendo tudo que deveria ser feito, mas não consegue mais emagrecer. Então, temos estratégias sim para poder despertar esse corpo para continuar fazendo aí essa queima de gordura. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Esqueci de dizer. Em relação à retenção, também é interessante a pessoa fazer uso de alguns alimentos que são diuréticos. Então, eu acho interessante o suco verde, porque ele pega esses alimentos
como o abacaxi, o limão, que ajudam aí na eliminação de líquidos, junta tudo no suco e bebe. Então, o suco verde seria o suco que é feito. Tem várias receitas, então eu vou falar aqui uma que pode ajudar em relação à retenção de líquido, a evitar, que é o suco feito de abacaxi, limão e couve. Então, fica a dica para vocês que sofrem de retenção. Essas melhorias que acontecem, que vão além do que a balança e a avaliação corporal fala, eu acho ela de fundamental importância para quem está no processo de emagrecimento. Ter isso em mente, de que a melhoria vai além do físico e não está sofrendo de ansiedade em ver os números mudarem, é muito importante, porque uma pessoa que se mantém com a mente positiva, com as energias da positividade, realmente, tem pesquisa de Harvard que já apontam isso, que pessoas positivas, felizes, elas têm maior facilidade, maior chance de obterem um emagrecimento eficaz. Então, se você está feliz, está satisfeito, está buscando essa melhoria de uma forma muito mais leve, alto astral, positivo, então isso vai refletir de volta na sua saúde do seu corpo e da sua mente como um todo, né? Porque nós não temos como achar que podemos separar os órgãos se eles funcionam todos eles funcionam como um todo. Então, não fiquem tristes nem desesperados quando não verem os números mudando. Tentem focar sempre no que está vendo ali de resultado, de evolução. Se você, antes de começar o processo, não dormia bem e agora já está dormindo bem, evoluiu. Se sua pele estava feia, cheia de espinha, seca e agora já está mais hidratada, sem espinha, então você evoluiu sim. Se você antes não estava conseguindo ir no banheiro, fazer cocô certinho, estava doendo, ressecado, e agora você já consegue ir no banheiro certinho, então você está evoluindo sim. Então nós temos que enxergar além dos números e focar nessa parte da melhoria, e o que está para ser ajustado, vai se ajustando. Então, fez isso, não tá dando certo, vai lá e melhora. Fez desse outro jeito, deu certo, ótimo, continua. Então, é preciso ter essa adaptabilidade e positividade em relação ao processo. Nossa live termina por aqui. Se alguém tiver tido alguma dúvida em relação ao que foi dito, quiser conversar mais, é só mandar mensagem no direct. Obrigada a todos pela presença aqui na live. Dá like, eu vou deixar a live salva, tanto aqui no Instagram como lá no meu canal no YouTube. Quem ainda não me acompanha lá no YouTube, também me segue lá. É Felícia Ferreira, nutricionista. E depois que eu salvar, é só mandar aqui o aviãozinho, compartilha com os amigos que não puderam estar aqui presente para saber mais em relação a emagrecimento saudável. Muito obrigada, sou Felícia Ferreira, nutricionista, e até a próxima.